receita de hoje é o luxuoso panetone trufado com amarula. Um recheio cremoso, sofisticado e que derrete na boca. Nós vamos estar utilizando a primeira coisa, a esponja, né? O que é a esponja? É a pré-fermentação dos nossos panetones doces. Então nós vamos utilizar 100 ml de água, vamos usar 100 gramas de fermento fresco e 100 gramas de farinha de trigo. Isso é para compor a nossa esponja, a pré-fermentação. E para continuar na massa, nós temos o ingrediente da massa que vai compor com a esponja. Então nós temos 1 kg de farinha de trigo, nós temos aqui água o quanto baste, que nós vamos dar o ponto à massa, nós temos 200 gramas de açúcar refinado, temos também aqui a manteiga, que é 200 gramas, temos a essência de panetone, nós temos aqui a glicerina bidestilada, temos também o antimofo, temos aqui também o sal, né? E temos aqui também o melhorador de farinha, 160 gramas de gemas peneiradas. Mas também para compor os nossos recheios, nós temos aqui as frutas cristalizadas, as uvas passas e tem o recheio do panetone doce, que é as gotinhas forneáveis. Esse daqui são os ingredientes para compor a nossa massa, tá, pessoal? Então, nós vamos começar nossos panetones doce, né, que é o tradicional. Vamos começar pela esponja, que é a pré-fermentação, para continuar a preparação da massa. Vamos então fazer a esponja, né, e ela vai ter que crescer até dobrar de volume, aproximadamente uns 30 minutos. Então, vamos para a nossa esponja. Nós temos aqui o fermento fresco, 100 gramas de fermento fresco, 100 ml de água em temperatura ambiente, dissolver bem primeiro, esse fermento tem que ser bem dissolvido aqui na água, dissolve bem para aí nós acrescentarmos a nossa farinha de trigo, tá? Isso aqui vai virar uma massinha, né? Uma massinha bem grudenta assim, ela vai crescer, vai virar assim uma esponja mesmo, tá, pessoal? Vamos colocar a nossa farinha de trigo e mexe até dissolver tudo. Vai virar aqui realmente uma massinha. Essa massinha vai ficar bem coberta com um plástico para que ela cresça. Depois que ela crescer, nós vamos continuar a nossa massa do panetone tradicional. Bem dissolvido, mexe bem para que esse fermento seja bem misturado nessa farinha de trigo e nessa água. Olha, pessoal, é uma massinha bem, né, bem derretidinha, assim, tudo muito bem misturado. Lembrando que tem que cobrir com um filme ou um saquinho plástico, tá? Você vai esperar essa esponja crescer. Se tiver muito quente, aproximadamente uns 30 minutos, às vezes cresce antes. Ela vai dobrar de volume. Aí nós voltamos para dar continuidade à nossa massa do panetone, que aqui é a pré-fermentação. Daqui a pouco a gente continua a nossa massa. Então, pessoal, a nossa esponja já cresceu, como eu havia falado, né? Ela tá aqui, olha, ela é que nem um véu. Essa pré-fermentação é muito importante para a preparação dos nossos panetones doces, né? Ela evita até que o teu panetone fique, né, mais pesado, ela vai dar leveza, ela vai dar textura, então é importante que a esponja seja feita. Ela parece um véu, olha, de tão fofinha que fica, né? Então agora nós vamos pegar essa esponja e agregar o restante dos ingredientes da massa. Lembrando, pessoal, que essa massa aqui nós estamos fazendo uma massa caseira, semi-industrial, como fabricam os panetone, coloca o melhorador de farinha, a essência de panetone nós vamos colocar também o antimofo, que é muito importante para que tenha durabilidade esses panetone. O melhorador de farinha, se a farinha não for especial, esse melhorador vai ajudar bastante, tá? E nós temos aí também a pitadinha de sal e a essência de panetone e a glicerina bidestilada, que vai deixar o teu panetone mais úmido. Então, a esponja está aqui, agora nós vamos colocar no bowl a nossa esponja, tá?
E vamos agregar aqui todos os demais ingredientes da massa e trabalhar essa massa, tá, pessoal? Nós temos aqui as gemas, 120 gramas de gemas, já vamos colocar aqui toda a parte líquida, tá? Essas gemas foram bem pesadas até dar o total que está na receita. Os ingredientes líquidos, a água, pessoal, da esponja é aquela medida que eu falei. Agora na preparação da massa nós vamos colocar água o quanto baste. Eu vou estar mostrando aqui, não tem uma quantidade, né? Pode ser 800 ml, pode ser 1000 ml. Nós vamos colocando até dar o ponto na massa, tá? Então vou colocar aqui a manteiga em temperatura de ponto de pomada. Olha, ela tá bem molinha, né? Os 200 gramas. É importante porque a manteiga esteja molinha, né? Para não atrapalhar o crescimento aqui. O açúcar refinado, tudo junto, viu, pessoal? Aqui naquela esponja que eu falei para vocês, olha. A nossa essência de panetone, a glicerina bidestilada, que vai deixar o panetone mais úmido, melhorador de farinha, a pitadinha de sal, né? O sal vai deixar o nosso panetone melhorar ainda mais aí a textura e vai também aromatizar mais os outros produtos que estão aqui. Ele faz esse papel aqui no nosso panetone doce, tá? Mexe bem esses ingredientes que eu acabei de colocar aqui, pessoal. É muito importante que vocês trabalhem bem. Olha aí a manteiga, né, em temperatura ambiente. Eu tenho aproximadamente 1 kg de farinha de trigo, então por isso que a água a gente vai dar o ponto, né, o quanto baste. Além da essência, é bom colocar raspinha de laranja ou de limão. Lembrando que não pode raspar aqui a parte branca da fruta, tá? Vai dar mais aroma aqui no nosso panetone. Raspa na hora, tá? Para ficar esse sabor bem gostoso. Agora nós vamos agregando as nossas farinhas aqui aos poucos, tá? Para que eu vou mostrar uma técnica para vocês que deixa as nossas massas fermentadas bem mais leve, tá? Chama rasgar a massa. Isso faça com que a gente não coloque mais farinha do que o necessário, tá? Vamos colocando aos poucos aqui e agregando a água para dar o ponto, tá? Mistura bem. Todos os ingredientes já estão aqui. E nós vamos... Água quanto baste, pessoal. Eu tenho aqui, já de início, 500 ml, tá? Vamos ver quanto que nós vamos precisar. Eu preciso de uma massa mais grudenta, depois vou fazer uma técnica para enxugar essa massa. E vamos colocando a nossa farinha de trigo aqui, aos poucos. Que é mais ou menos 1 kg, tá? Talvez usa tudo, talvez não, vai dependendo do ponto da massa. As gemas deixam o nosso panetone, olha, com uma cor bonita. Vamos colocando em etapas, tá? Em 2 ou 3 etapas. E assim, a água em temperatura ambiente, nada de água quente, viu, pessoal? Se tivesse um tempo muito frio, vocês poderiam até deixar um pouquinho morninha pro frio, tá? E não morninha pro quente, tá? Olha, para ser semi-industrial, o panetone lá eles usam maceira, eles usam batedeira profissional, tá? Vocês podem fazer essa massa que eu estou ensinando aqui na batedeira, mas tem que ter a batedeira profissional, que é a nossa, que a planetária, ela tem um gancho, né, que é para massas pesadas, aí pode, tá? Mas podemos fazer isso tanto em máquinas quanto na mão. O resultado é o mesmo, tá? Mas desde que aplique a técnica certinha aqui nos nossos panetones. Vai misturando devagarzinho essa água com o trigo. E aí nós vamos trabalhar na bancada já a nossa massa. Eu sempre deixo um pouquinho de farinha de trigo para ir secando a massa na bancada, tá? Ó, vou colocando a massa aos poucos. Eu quero uma massa grudenta, que é assim que é a nossa massa de panetone. Depois ela vai ficar um pouquinho mais resistente aí, porque nós vamos enxugar. Agora, pessoal, tá na hora realmente de botar a mão na massa, né?
Olha, ela tá aqui, ó, grudenta, que é assim que eu quero que vocês trabalhem ela na bancada. Mexe mais um pouquinho, colocar mais um pouquinho do trigo, né? E sempre deixamos um pouquinho de trigo aqui para trabalhar a bancada. Feito isso, vocês vão colocar toda a massa na bancada. Olha aí, pessoal, como é que faz a técnica para ter aquele panetone levinho, úmido, né? Que é o verdadeiro panetone, um bom panetone. Feito isso aqui, nós vamos pegar agora, tem uma técnica chamada rasgar a massa. Nós vamos trabalhar a rede de glúten dessa massa por 2 a 3 minutos, fazendo esse movimento de vai e vem, desta forma. A massa, ela vai ficando até mais clarinha, gente, olha, tá? Fazendo essa técnica, ela vai ficando clarinha. Enquanto a gente faz isso, daqui um pouquinho, vai aplicando mais a farinha de trigo que ainda falta. 2, 3 minutinhos, ela vai ficando mais resistente, aí tá na hora de parar com a técnica, tá? Ela fica bem soltinha, bem leve. O resultado final, depois que o panetone está assado, essa técnica aqui, ele vai desmanchar na boca, de tão leve, vai ficar parecendo uma esponja mesmo, porque a rede de glúten está sendo trabalhada da forma correta, tá? Agora nós vamos colocando o trigo, conforme eu tinha falado, e dá sequência técnica, olha. Porque aquela água, quanto baste, que eu mandei vocês ficarem de olho na hora de colocando aos poucos, né? Vai dar aí quase 800 ml, né? Para a receita aqui. E aí a gente complementa aqui a farinha que sobrou. E eu vou mostrar o ponto já já dela, tá? Eu estou trabalhando a massa. O panetone que nós estamos ensinando, a gente trabalha a massa. Essa massa vai descansar daqui um pouquinho, tá? Ela descansa, depois a gente espera ela crescer, tá? Os panetones para poder assar. Vamos colocar, né? Ainda temos trigo aqui do restante, que eu falei para vocês da massa, né? E olha como ela já tá ficando, olha. Vai pegando todo o trigo aqui da bancada e vai trabalhando. Ela já está ficando bem compacta. Continua fazendo o processo de rasgar a massa. Não só para panetone, mas toda a massa fermentada tem que trabalhar desta forma. Na masseira semi-industrial, todos os ingredientes estão juntos lá ou na batedeira, eles vão fazer esse trabalho que nós estamos fazendo com a mão, tá? A masseira ou a batedeira, não importa. O resultado é o mesmo. E fica até melhor ainda do que máquina. Aos pouquinhos, vamos colocando aqui. Olha, como eu falei para vocês, daqui a pouco eu já não consigo mais, né? Aí tá na hora de parar. É uma massa que ela vai render quase 2 quilos, né, de massa depois. E eu já não consigo mais rasgar para lá e para cá. E eu já vou pegar uma espátula, tá? E nós vamos enxugar a massa. Como é que enxuga a massa? Desta forma aqui. Nós vamos pegar uma espátula de plástico. Nós vamos trazer toda, fazendo uma bola. É importante isso aqui, evita que você daí trabalhe com muito trigo, que não pode, né? Por isso as massas ficam pesadas. E dessa forma não, a gente quer leveza. Eu vou aplicar a farinha na bancada. Vou trazer a massa. Enxugar a massa é isso aqui, pessoal, olha. Uma sovada com bastante carinho, tá? O trigo só embaixo, porque dentro ela vai ficar úmida, tá? Agora sim, ó, nesse movimento aqui, ó. Ela já foi trabalhada, né, rasgando, então já foi trabalhada a rede de glúten. Agora realmente é só para enxugar e deixar essa massa
descansar. Ela vai dobrar quase de volume para que nós modelamos os nossos panetone, tá? Olha que ponto lindo, que massa maravilhosa. Vamos enxugar mais um pouquinho. Eu posso continuar rasgando mais um pouco fazendo esse movimento, gente, olha. Mas já tá linda, tá? Olha como a massa fica, né? Assim ela vai render uns 4 até 5 panetone de 500 gramas. Olha que massa fofa, macia, né? Que todos os ingredientes foram colocados aqui para ter esse resultado maravilhoso. Bem aromatizada, bem perfumada. Olha, pessoal, esse é o ponto do nosso panetone tradicional doce. Eu coloco o dedo aqui, ó, ele volta, então ela tá enxuta por fora, mas por dentro, olha a umidade maravilhosa dessa massa, tá? Aí vocês vão colocar num bowl, tá? Vamos pegar o mesmo bowl que nós utilizamos agora, coloca um pouquinho de farinha de trigo e ela vai descansar, sempre lembrando, ó, de colocar o plástico. O tempo para essa massa dobrar de volume vai variar com a temperatura. Se está muito calor, é rápido, não dá 10 minutos. Se estiver meio frio, até 30 minutos. Então agora, pessoal, vamos deixar ela crescer. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês os panetones modelados, tá? Daqui um pouquinho, fiquem tranquilos, daqui a pouco a gente mostra os panetones já na forminha, pronto para ser assado. Até já! Então, pessoal, a nossa massa já cresceu, né? Até dobrar de volume, como eu falei para vocês. Dá uma olhada nessa coisa mais linda que ficou essa massa aqui. Nós trabalhamos a massa, como vocês perceberam. Agora nós vamos modelar os nossos panetone usando os recheios do tradicional panetone de frutas cristalizadas e uvas passas. E também vou separar a mesma massa que vai dar o recheio do chocotone. Então vamos ver como ficou essa massa. Nós vamos dividir ela, tá, pessoal? Coloca um pouco de farinha de trigo na bancada. Olha só que massa! Linda, maravilhosa. O que você vai fazer agora? Colocar um pouquinho, né, de trigo para poder trabalhar a massa, né? Só para não dar uma grudada na mão, tá? Vamos dar uma arrumadinha nela aqui, tá? Enxugar um pouquinho, né? Porque ela tá em fase de crescimento, tá, pessoal? Nós vamos dividir ela aqui em duas partes. Lembrando que panetone de 500 gramas tem que ter uma balança digital, que eu vou mostrar, porque nós temos que pôr 50 gramas a mais para que fique bem uniforme na nossa forma, né? Que é de panetone, a forma de papel. Então, pessoal, dá uma arrumadinha na massa aqui, ó, que ela sai, né, fofinha. Vamos separar aqui. Eu vou colocar aqui o recheio tradicional, que é, lembrando que a gente está aqui trabalhando panetone, mas é sempre legal vocês deixarem ele coberto, tá? Como nós estamos trabalhando, eu não vou cobrir, mas sempre deixa aqui um plástico, tá? Abre com a mão mesmo, nem precisa rolo. Olha que massa delicada, fofinha, maravilhosa, deliciosa, cheirosa, né? Quando vocês fizerem, vocês vão ver que cheiro bom tem essa massa, tá? Abre com a palma da mão mesmo, só coloca um pouquinho de farinha para poder trabalhar legal. Massa é muito fofa, tá? Olha aí, o recheio, uvas passas, tá? E as frutas cristalizadas. Tem também, pessoal, uma técnica, quando a gente leva os nossos panetone com recheio, ou chocotone, ou as frutas, a tendência é cair na hora do assamento. Então, para que elas caem menos, fica bem distribuída dentro do panetone, a gente pega o nosso recheio aqui, que são as frutas cristalizadas, tá? Uvas passas, aqui. E aí vocês vão colocar só um pouquinho de farinha de trigo aqui, é tipo empanar, né? Essa farinha de trigo é um espessante, então ela vai fazer com que essa massa caia menos assim na hora que está assando, fica bem distribuída nos panetones, tá? Então vamos lá, levanta a massa da bancada, abre bem com a palma da mão,
Se quiser pode usar um rolo, mas nem precisa. A massa ela é muito fofinha, tá? Vamos colocar o recheio e vamos esticando ela com o próprio recheio aqui, ó. Aperta bem, tá, gente? O recheio, olha. Tá? Fixa o melhor que você puder aqui na massa. Aquele pouquinho de trigo é mais para segurar as frutas, tá? Uma bribeira, ela tá tão fofinha, né, que ela começa a se expandir aqui. E a gente já vai modelar. Todo o recheio colocado, aí você vai apertar bem, tá? Para que ele fique bem uniforme. Olha aí, bem distribuído, tá? Certifique-se que você colocou tudo direitinho, tá? Para que você possa modelar. Nós vamos enrolar essa massa aqui da seguinte forma. Como se fosse um rocambole, vocês vão me apertar muito bem essa massa contra esse recheio, tá? Ó, vai apertando, fechando, fixando, pega lá os recheios, traz pra cá. Olha aí, fica como se fosse um rocambole mesmo, tá? Tem que ter uma balancinha digital. Por quê? Essas são as nossas formas para assar panetone, pessoal. Ela vai ao forno, não precisa untar nada, que já é especial para isso, tá? Nós vamos colocar. Ela corresponde àquele panetone de 500 gramas. Para que ele fique na forma que tem que ficar aqui acima, que é a forma do panetone, a gente não pode pôr 500 gramas, tem que colocar 50 gramas a mais. Então é 550 gramas que vocês vão pesar aqui, ó. Vamos colocar aqui na balança. Vamos ver quanto que tem de massa aqui. Olha, gente, 540, né? Só cortando aqui já quase que já deu, tá? Mas eu quero 550, tá? Feito isso, pesou a massa, tá? Nós já vamos ensinar, ele rende até 4 panetone de 550 gramas, tá? Se sobrar alguma coisinha, vocês vão fazer um mini panetone, que eu já vou mostrar também, tá? Modelando assim, é muito simples, olha. Aqui tem 596, temos que tirar um pouco, tá? Tem que ser tudo certinho, senão daí dá problema na hora de assar. Mais um pouquinho, tá? Isso, mais um panetone, tá? Vamos ver agora aqui, vai dar mais um, vamos ver? Vou colocar um pouquinho da massa aqui, né? Que tem, olha lá, 529, tá? 540, 550. Então vamos aqui no terceiro panetone, mas eu tenho mais massa ali, tá? Rende até 4, 5 panetone. Esse aqui que sobrou pequenininho aqui, vamos ver quanto que tem de massa, porque se eu quiser fazer o panetone mini, que é esse tamanho aqui, ó, o mini, né? Eu tenho que pesar 100 gramas de massa, tá? Para colocar nessa forminha aqui, tá? Ó, 100 gramas. Só pegar um pedacinho aqui. Você vai modelar desta forma aqui, ó. Como se você estivesse virando a massa do avesso, olha. Fazendo esse movimento aqui, coloco aqui dentro da forminha nosso mini, tá? Para que essa massa não levante e forme buracos na hora de assar, é importante que vocês pressionem desta forma aqui, ó, tá? Para tirar o ar, ok? Agora vamos ao nosso panetone maior. 500 gramas, né? Tem que pesar 550. Faz esse movimento aqui, ó. Vamos fechar bem aqui o recheio, né? No fundo, ó. Modelando dessa forma. Apenas isso. Colocou. Aperta desta forma aqui, ó. Em toda a volta do panetone. Dessa forma aqui. Vamos fazer mais um, né? E assim, tá grudando um pouquinho na bancada. Coloca um pouquinho de farinha de trigo. E já, olha aí que rápido, né? Vou dando uma rodadinha assim, ó. É rápido o panetone, tá? Para modelar. Aperta para sair o ar. Tá? Nós já temos aqui mais o terceiro panetone de frutas, né? O tradicional frutas cristalizadas e passas.
é do tradicional mesmo. A massa é bem delicada, olha, colocou, apertou, tá? Nós já temos aqui, essa massa aqui dá 4 até 5 panetones, tá? De frutas, eu vou fazer também de chocotone com a mesma massa, viu? Chocotone é a mesma massa. Vou colocar aqui na nosso local, que é a forma onde vai assar. Olha aqui a massa enquanto ela espera aqui, olha. Agora nós vamos colocar quem aqui? Olha lá. As gotinhas forneáveis de chocolate, né? Que elas podem ir ao forno, tá? Abre bem aqui, ó, com a palma da mão, como eu falei. A massa é muito delicada, então não precisa botar força, não. Com carinho, com delicadeza, ergue a massa da bancada para que ela se solte. E como às vezes está muito calor, a massa ela descansa e cresce muito rápido. Então vamos lá, colocar as gotinhas. 500 gramas, às vezes você pode colocar até 400, 300 também tá bom. 500 é o tanto certo para esse tanto de massa, tá? Se eu não fosse usar das frutas cristalizadas, eu colocaria esses 500 gramas nesse 1 kg de massa. Então, você vai olhando aqui e vai vendo, tá? Esse é o nosso chocotone. Vamos apertar bem as gotinhas, tá? Se quiser também, olha, pode colocar, como eu falei, só um pouquinho de farinha aqui, ó, para segurar lá na hora e elas, né, não descerem, ó. Vai segurar um pouquinho as gotinhas para que elas não desçam no fundo do panetone e as frutas cristalizadas da mesma forma. Aperta bem, olha como que eu tô fazendo, ó. Coloca até aqui na beiradinha. Certifique-se que elas estão assim bem, né, posicionadas mesmo, ó. Melhor para daí você modelar o panetone, tá? Feito isso, tipo rocambole, apertando, aperta mesmo, olha. Aperta, mas com uma segurança que você não vai furar a tua massa assim totalmente, né? Traz pra cá, ó, não tem problema, a massa na hora que tá assando, ela se junta no forno na hora de assar e tudo isso é coberto. Da mesma forma, nós vamos 550 gramas. Tá, vamos ver aqui. Vou colocar mais um pedacinho aqui, que faltou só um pouquinho. Tem que ser 550. Ainda não, mais um pedacinho. E aí você inteira aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui. Esse daqui, vamos ver quanto que tem. Lógico que tem mais, muito mais, tem que ser 550. Que é o peso ideal do panetone, tá? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho ainda. Pronto. Agora sim. Eu tenho aqui, ó, essa massa, depois que foi trabalhada, ela rende 4 panetones grandes, mas sobra, você faz mini panetone. Eu falo que 4 a 5. Eu coloquei ele 3, tá? E rendeu mais 3, então deu mais que 5 aqui, porque essa massa rende bastante amanhã, né? Vocês vão poder ver, depois ela vai dobrar. Sobrou um pouquinho de massa, lembra que eu falei do mini? Vamos fazer um mini chocotone aqui. Só que tem 180 gramas de massa e eu preciso de 100. Vamos ver esse aqui. Vamos aqui, ó, distribuir certinho, né? Aqui 100. Aí 100, beleza? Não pode ser mais do que isso, tá? Então vamos lá, modelando. Chocotone agora, hein, pessoal? Tá bem, colocou lá. Pega mais forma aqui, ó. E aí, né, a gente coloca aqui. Se tiver algum gotinha, você coloca aqui pra dentro. Dá uma enroladinha pra dentro, como se estivesse virando a tua massa do avesso, olha. Eu tenho aqui o pequenininho, tá?
Vai dar 2 pequenininhos aqui. Mini chocotone, mini. Olha aí, coloca as gotinhas pra dentro, vai na bancada aqui, ó. Né? Esconde as gotinhas. E aí a gente coloca aqui. E aí nós vamos pressionar, tá? Mais um aqui. E agora nós vamos pegar esses panetone, olha. Pressiona para tirar o ar, como eu falei, tá? Vamos colocar aqui. Pressiona os outros também. Pressiona mesmo, viu, pessoal? Não vão deixar de fazer isso aqui, ó, porque senão vocês vão ter o ar na hora que vai assar o panetone. Tá? Colocando aqui na forma. Vamos também pressionar aqui, ó, os nossos mini, né, gente? Que é uma gracinha, olha. É um mimo isso aqui, olha que lindinho que é, né? Deixar aqui para crescer. Vamos pressionar os outros também, tá? Então eu tenho aqui, ó, mini panetone de chocotone, tem também o de fruta cristalizada. Tem mais um aqui, vamos modelando. Pessoal, então agora que eles estão aqui modelado, aperta bem, tá? Nós temos que colocá-los numa forma, de preferência uma forma assim que não seja alta, né? Para levar no forno. Depois que eu modelei os panetones, estão modelados. Eu tenho que, agora que a minha massa começa a crescer, que aquela etapa era de descanso, dobrou de volume, mas não se engane, aquilo não é crescimento. Quando é que a massa cresce? Quando ela está aqui, que ela foi modelada, ela vai agora dobrar de volume. Nesse momento que dobrou de volume, a gente vai aquecer o forno a 180 graus por 5 minutinhos. Aí nós vamos colocar o nosso panetone para assar. Então agora, pessoal, como eu falei, sempre um plástico, tá? A gente coloca os nossos panetone, né? Um plástico aqui e vamos esperar de 10 a 15 minutos, até 30 minutos, dependendo muito, né, da temperatura. Se tiver muito calor, 10, 15 minutos, isso aqui já está pronto para assar. Então vamos aguardar, daqui a pouco eu mostro para vocês. Até já! Então, pessoal, como eu havia falado, nós modelamos os panetone e aí nós colocamos realmente agora que ele cresceu, né? Que eu falei que ele só cresce depois que a gente modela, tá? Olha aqui para vocês verem, olha. Ele cresceu, né? Dentro da forma, lembra que eu modelei? Aqui eu tenho os panetones com recheio de chocotone, que é as gotinhas, e tem as de fruta cristalizadas e os mini, olha que gracinha. É importante que pesa de 550 gramas para meio quilo, tá? E também pesa 100 gramas para os mini panetones. O forno pré-aquecido de 5 a 10 minutos a 160 graus por aproximadamente 35 minutos. O panetone tem que ficar bem douradinho, não pode tirar ele meio branco, senão ele fica cru por dentro. Então, cuidado com a temperatura do seu forno, 160 graus, moderado, tá? Até 35 minutos. Nós vamos colocar ele para assar agora, tá? Para vocês verem como que ele fica depois de pronto, tá? Colocando aqui no forno. No forno elétrico, nós estamos colocando ali, cuidado com o forno elétrico se for assar. Então, ali a 120 graus, temperatura mais baixa do que o forno a gás, 180, ali vai ser menos tempo, 20 minutos. No forno a gás, né, 160 graus por 30 minutos. Bem centralizado, bem no meio do forno, tá? Para que pegue toda a temperatura certinho, tá? Por 30 até 32 minutos, depende muito do teu forno. Então, olha a temperatura do teu forno, cada um conhece o teu, mas sendo moderado já tá bom. E nós voltamos daqui a pouquinho que eu vou mostrar eles assados, para daí nós falarmos de decoração. Até daqui a pouco. Então, pessoal, lembra que eu falei? Aproximadamente 30 minutos, o forno elétrico metade do tempo, nossos panetones já estão assados, tá? Agora nós vamos pegar ele para mostrar para vocês. E aí lembrando que os panetones, quando saem do forno, para que eles não criem umidade por baixo, é importante que vocês tenham uma grade desta forma. Se não tiver uma grade assim, né,
adequada, pode usar até uma grade da geladeira, sabe aquelas que vocês têm em casa assim? Retira, coloca assim, por quê? Essa altura aqui com uma grade vai fazer com que entre aqui um pouco de ventilação, tá? Isso é importante. Então vamos ver o nosso panetone? Olha isso aqui que lindo, pessoal. Bem douradinho, que é assim que eles têm que estarem, né? Vou tirar o outro que está no forno elétrico, para vocês verem. Esse é do forno convencional, a gás. E esse aqui do nosso forno elétrico. Esse aqui, não dá diferença do forno elétrico, só o forno elétrico ele assa mais rápido, né? Tem que ter esse cuidado, metade do tempo, metade da temperatura. Se esse aqui é 180 no a gás, você tem que colocar 120 lá no forno elétrico, tá? Se o tempo desse é 30 minutos, no forno elétrico vai cair para 15, 20 no máximo, tá, pessoal? Aí eu falei para vocês da grade, né? Saiu... Já pega os panetone e imediatamente coloca na grade. Deixa eles aqui até esfriar para depois vocês decorar. Nós vamos falar de decoração, né? Colocar aqui na grade, né, para que eles esfriem. Olha os mini panetone, que bonitinho. Também tem que esfriar, tá? Pessoal, depois que eles estiverem bem frios, 10 minutos mais ou menos, né? Ou vocês fazem hoje, para no outro dia, melhor ainda, deixa eles secarem naturalmente, aí no outro dia faz a decoração. Mas com 1 hora, 20 minutos aí, aproximadamente 20 minutos a 1 hora, ele vai estar frio, você já pode decorá-los. Ou então, para ficar melhor ainda, para você sentir uma segurança, e deixa para decorar no outro dia, tá? Secarem bem. Nós vamos falar de decoração daqui a um pouco, eu vou falar para vocês da decoração, como eu já havia lembrado, do fondant, do chocolate derretido, né? Das possibilidades aí que tem de ganaches para vocês decorar e dos recheios, tá? A gente mostra daqui um pouquinho. Bom, pessoal, os panetone, eu falei para vocês que eles tinham que esfriar, né? Eles estão frios. Nós vamos falar agora de recheios, decorações, tá? Primeiro, eu quero falar de uma trufa, né? Uma trufa cremosa que vocês podem estar recheando os panetone. Pode rechear também com doce de leite pronto, tá? É opcional, mas eu quero falar de uma trufa maravilhosa, que é feita com chocolate nobre. Pode ser o chocolate que vocês quiserem, pode ser rara ou da mel, que ele é puro, não pode ser fracionado, né? Esse é puro para trufa. Aí a gente corta aqui em tabletinha, vai levar no micro-ondas, derreter esse chocolate, tá? A trufa eu estou fazendo com 500 gramas de chocolate meio amargo e 200 gramas de creme de leite, tá? Eu vou derreter esse chocolate e vou dar continuidade ao recheio trufado. E é assim, pessoal, vai usar o micro-ondas, não importa a quantidade de chocolate, seja 500 gramas, 300 gramas até 1 quilo, é importante que seja derretido de 30 em 30 segundos. 30 segundos, tira, mexe. Precisou mais de 30 segundos ou 20 segundos para não queimar o chocolate. Vai mexendo porque o bol já vai estar quente. Terminou de derreter, aí que nós vamos acrescentar o creme de leite, mexer bem, que é assim que se faz trufa. Creme de leite mais chocolate, mais o sabor que vocês vão querer. No caso, eu vou usar um licor aqui de amarula, pode ser o licor da preferência, pode ser rum, pode ser conhaque, tá? A gente vai usar apenas uma tampinha, uma colherzinha de café. Isso é a carga de sabores para a nossa trufa, tá? A quantidade de creme de leite, 200 para 500, é para ter uma trufa cremosa, que recheia, né, os nossos panetone. Então, a composição é isso mesmo. Chocolate, creme de leite, mais a carga de sabor. Mais 30 segundinhos, porque ele tem que estar derretidinho. Se quiser também, vocês podem pegar o nosso creme de leite aqui, o HT, tá? Sem soro. Pode colocar junto com o chocolate e derreter junto, tá? As duas formas estão corretas, tá? Mas o importante que eu vou mostrar é o brilho. Quando a gente coloca o creme de leite numa trufa, para fazer a trufa, no chocolate, então quando entra o creme, que é um líquido, no chocolate, ele fica bem
opaco, até parece assim que ele está estragando e não é a reação, mas a gente continua mexendo que ele vai dar um brilho. Vou mostrar para vocês aqui que micro-ondas ele engana muito, tá? Então, se você observar, parece que os tabletes estão totalmente inteiros. Não. Cuidado, porque olha, ele começa a derreter de dentro para fora. Aí você vem aqui, você tem que fazer isso aqui, ó, porque ele já está no processo de derretimento, tá? É claro que nós vamos voltar ali mais 20 segundinhos ou 30 segundos, tá? Sempre em segundos para não ter problema, tá? Vamos voltar lá? Lembrando que o bol vai ficando quente enquanto você está fazendo o derretimento. É importante que você pega esse chocolate que você está derretendo. Se quiser também, pode pegar e trocar depois o bol por um mais frio para ajudar no aceleramento aí do teu recheio, tá? O creme de leite aqui, usa um bom creme de leite UHT, tá? Tem várias marcas, a marca que você quiser, claro. Mas tem que ser um bom creme de leite, aqueles que não podem ter muito soro, tá? Esse é sem soro aqui, tá? Vamos ver? Olha aí, tem que ter cuidado para o chocolate não queimar, tá? Como eu falei para vocês, o bol já está quente, então já vai ajudando aqui no derretimento. Mexendo, né? Eu estou fazendo aqui meia receita, mas não importa a quantidade que você vai fazer. De 30 em 30 segundos. O bol estando quente já vai derretendo o chocolate, então esse é o cuidado que tem que ter, tá? Mexe bem. O chocolate está com brilho porque só tem ele aqui, mas a reação quando entra um creme de leite ou um líquido qualquer, vai parecer assim que ele talhou, mas é normal, você continua colocando o creme de leite, obteve o brilho, a trufa já está preparada para ir para a geladeira para ficar cremosa, tá? Na geladeira você vai deixar ela, depois dessa mistura ali, até 30 minutos ou menos. Ela é cremosa, a quantidade de creme de leite ela é cremosa, tá? Ela é cremosa, então ela não vai passar disso, mas não deixa de um dia para o outro não, senão vai ficar mais consistente. Vai olhando a textura, tá? Coloca o creme de leite aqui aos poucos, se precisar coloca mais, tá? Mexe bastante, sem parar. Vocês vão perceber que vai ficando duro o chocolate por causa da reação, que é normal. Olha, dá a impressão que ele tá, né? Aspecto parece que estragou, mas não é isso, é reação normal. Você vai mexer muito bem isso aqui. É bacana você usar o fouet para mexer trufa, sabe? Como ele obtém bastante aqueles garfinhos dele, vai entrando o ar e isso vai dando mais brilho. Olha, eu quero mais brilho ainda, eu não terminei com o meu creme de leite, tá? Vou colocar aqui. É isso que vai dar o ponto, tá? Olha lá. E ele vai ficar bem molinho, vai dar cremosidade lá na geladeira. Bate bem. É o único jeito de você obter aí o ponto de uma trufa, tá? Eu tô fazendo uma trufa com chocolate meio amargo. Você pode fazer com chocolate branco ou ao leite, tá? É legal você colocar um meio amargo, né? Pra não ficar tão doce assim. Olha isso aqui, gente. Esse é o ponto que você tem que ter na hora de colocar o creme de leite. Olha o brilho dessa trufa, tá? Tem que ficar nessa cremosidade aqui, ó. O licor é apenas o sabor que você vai dar. Eu tenho uma trufa de chocolate. Agora eu passo a ter uma trufa de quê? De amarula. Vamos colocar aqui, essa medida aqui vai dar uma colherzinha de chá, tá? Não mais que isso, tá? Já é o suficiente. Aí você mistura bem. Você vai colocar um papel filme aqui e vai levar isso aqui para a geladeira, tá? E vai esperar ele ficar cremoso para rechear. Se você quiser rechear um panetone assim, já pode, tá? A gente pode cortar o panetone aqui, formar uma tampinha, colocar essa trufa molinha ainda, pegar farelos de panetone, colocando a trufa e fechar. Vai ficar uma sobremesa de panetone, tá? Olha aí, vamos levar ele, né, pra geladeira.
Depois que eu coloco na geladeira, eu já tenho uma trufa aqui. Essa trufa que nós acabamos de fazer, olha. Essa textura aqui, ó, para rechear os panetones. Tem que ser essa cremosidade aqui, ó, tá? Depois da geladeira. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como decorar com chocolate e as frutas que eu falei para vocês, tá? Primeiro, nós vamos pegar esse panetone aqui, ó. É o tradicional, com frutas e passas, né? Eu vou usar aqui o chocolate derretido. Esse chocolate é o fracionado, tá? Porque cobertura a gente faz com chocolate fracionado, que ele seca bem mais rápido, tá? E eu vou colocar aqui para vocês, como opção de cobertura, nós temos aqui damasco, nozes e temos ameixa, tá? Então tem bastante atrativos aqui que você pode estar colocando. Eu vou primeiro colocar o chocolate, tá? Esse chocolate foi derretido, só que também tem que estar frio, tá? Porque chocolate quente ele derrama muito rápido. Então, só deixar cair, tá, pessoal? Uma colherzinha mesmo aqui, ó. Vocês colocam, deixa ele cair como ele quiser, tá? Porque a atração de ver esse chocolate caindo aqui, que são gotejantes, que nós falamos, tá? Deixa ele cair. E aí como é que a gente faz? Vamos usar as frutas que eu falei para vocês, ou outra que vocês quiserem, tá? Damasco, ameixas, né? Vai intercalando damasco, para combinar, né? Que é frutas, né? Fruta seca que a gente está falando, ó. Tá? Ameixa, pode ser a cereja também, se quiser. Tem cereja, tem cascas de maçã desidratada. E é rústico, você vai colocando aqui, ó, tá? Vou colocar mais um damasco aqui, tá? Assim ele já tá decorado. Mas para ficar mais bonitinho, então, a gente tem aqui o açúcar impalpável, que é aquele açúcar feito com amido de milho, bem fininho, tá? É legal você colocar aqui, ó, e dar uma chuviscadinha em cima, ó, em cima das frutas. E aí ele vai secar o chocolate, tá? Coloca bastante, né? Vai dar a impressão que é neve, né? Porque geralmente nos países que neva, né? Eles fazem isso para lembrar já, porque lá é bastante frio, tá? Então nós temos aqui de frutas cristalizadas. Eu vou pegar mais um panetone tradicional com frutas cristalizadas também, gente, para dizer para vocês que as frutas da época, seja cereja, seja morangos, ou então também nós temos também aquelas amoras, né? Tudo das frutas vermelhas, tá? Nós vamos colocar aqui, eu usei chocolate escuro, eu vou usar chocolate mais claro agora para ficar uma decoração bonita aqui com o morango, tá? Deixa cair novamente, como eu falei. Ó, espalhou, deixa cair naturalmente, tá? Eu cortei o morango, eu peguei o morango inteiro, tá? E apenas tirei aqui o cabinho, né? Dei uma secada, porque você sabe que o morango, ele solta bastante água, tá? Então vamos colocar aqui, ó, da forma que você colocar. Não tem assim, né, uma forma correta. É coisa bem rústica mesmo, tá? Eu ainda pego o moranguinho inteiro e faço um leque. Corta sem chegar no final aqui, umas 3 cortes no morango, tá? E aí a gente coloca ele assim, ó. Deixa com verdinho para ficar bem bonito, tá? Abre o leque aqui, ó. E vamos colocar mais, tá? Porque esse aqui é de morango em cima, então vamos caprichar, tá? Pode ser outra fruta vermelha também, mas o morango, né? Nessa época, Natal, né? Vermelho, lembrando bem o Natal aí. Pode ser cerejas também. Agora, pessoal, para essa decoração aqui, eu peguei chocolate fracionado, né? Coloquei num saquinho, tá? Cortei saquinho mesmo, ó. Qualquer saquinho que você tem em casa aqui. Aí você faz assim, ó. Né? Esse trabalho aqui, ó, com chocolate, tá? Só para, né, combinar com o que você fez, olha. Aí eu tenho aqui de morangos. Agora nós vamos rechear o nosso chocotone primeiro. Lembra que eu falei do chocotone ou outro que você tiver, mas o chocotone vai combinar com a trufa que nós fizemos de amarula. Então vamos fazer agora o chocotone trufado. Para isso, pega uma faquinha em casa, tá?
da forma que quiser. Nós vamos introduzir alguns furos aqui, mas cuidado para não furar até o final, mas vai bem profundo assim com a faca, faz uma pressão assim, ó, como se fosse um quadradinho, né? A gente vai injetar esse recheio aqui, tá? Desta forma, ó, né? Não precisa furar todo, olha, eu faço isso, isso, isso e no meio para que a gente, na hora que corta esse panetone, né, ele esteja bem trufado, tá? Ó, quase até o final, né? Dá mais uma furadinha. Aquela trufa que nós preparamos ali, lembra que eu falei? Eu coloquei numa manga de confeitar, aí você vem aqui, olha, coloca aqui e aí você vai dar pressão. Você percebe que ele vai insuflando, ó, ó. Parece que incha, né? Então vamos colocar mais aqui. Com bastante recheio mesmo, ó, vem até em cima. Ele vai insuflando aqui o nosso panetone. E eu aperto, e quando a gente aperta, ele entra por todo o panetone, né? Essa trufa de amarula aqui, ó. Capricha mesmo, viu, pessoal? Agora no meio, né? Isso você pode fazer com doce de leite, né? Um brigadeiro, tá? E o chocolate fracionado tá recheado, tá trufado. Então agora nós vamos colocar um chocolate aqui branco, tá? Para combinar com os nossos bombons. Aqui eu tô dando essa opção, tá? Vocês podem colocar outro tipo de decoração que combina com chocolate, tá? Nós temos aqui, olha, também se você for pensar que Natal, né? Então o que a gente pode lembrar também? Algumas decoração natalina, tá? Eu só vou mostrar para vocês aqui que eu tenho aqui, a gente às vezes compra umas forminhas de acetato e já vem no desenho, olha. Aqui é o sininho, né? Então você derrete chocolate fracionado nas forminhas de acetato, preenche totalmente, coloca na geladeira, né? Secou, você, né, já tira. Tem também aqui, olha, o nosso boneco de neve, tá? Isso são opções para vocês, tá? Tem várias, né? Então eu tenho aqui nossos bombons. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui chocolate branco, né? Aquele bis, tá? Vamos colocar assim. Eu cortei em diagonal, né? Fica bem bacana. Colocando assim, ó. Eu coloco da forma que eu quero, não tem assim uma, né, uma técnica para falar não, então só colocando, decoração é a gosto, tá, pessoal? Coloca bastante, capricha, mas assim, não pode faltar, mas também, exagero também não pode não, tá? Vou colocar mais um aqui para ficar bem bonito, olha. E por que não mais um aqui, né? E aí, eu tenho isso aqui como opção, a gente pega a nossa barra de chocolate fracionado mesmo, você tira o papel dele assim, ó, e pega um cortadorzinho de biscoito, qualquer cortadorzinho que seja redondo, e você já, só passar assim que você já tira as raspas, tá? Você pode colocar algumas raspas, branco, né, porque eu tenho aqui chocolate no fundo branco, tá? Coloca assim, ó. Não quer pôr os bombons? Coloca só as raspas. Aí você que vai decidir o que você vai fazer com o teu chocotone, tá? Olha aí, ó. Mais uma opção de recheio, tá? Esse aqui é o chocotone, tá? Trufado, tá? E aí nós podemos também rechear. Eu tenho aqui o chocotone, tá? É o mesmo panetone aqui, ó. Vou colocar chocolate branco nesse chocotone aqui, ó. Vou colocar, eu ainda tenho aqui o chocolate combinando, né? Nesse daqui, se você quiser também, você pode colocar amêndoas, tá? Combina bastante, né? Chocolate, amêndoas, tá? As cerejas aqui, por exemplo, aqui eu posso lembrar a floresta branca, tá? Não sei se vocês já fizeram a torta floresta branca ou a floresta negra que fala, tá? Vamos fazer aqui então uma floresta branca. Coloca bastante raspa, deixa cair à vontade. O negócio é fartura, tá?
Natal, gente, olha que bonito que fica, olha. Você coloca aqui no topo, né? E sempre com talinho, tá? O talinho voltado assim, ó, que é bonitinho, tá? Esse talinho aqui tá muito grande, então vamos colocar um menorzinho aqui. E eu gosto de colocar aqui no meio sempre 3 assim, ó, tá? Fica bem bonito. Aí você capricha nas raspas. E aí você tem aqui a cobertura da Floresta Branca, né? Que é aquela torta famosa, tá? Então, olha, como opção nós já temos mais uma, né? Uma decoração que lembra o Natal aqui, ó. Floresta Branca. Lembra que eu falei dos mini panetones? Olha aqui que gracinha. O que eu posso fazer com mini panetone? A mesma coisa que eu fiz com os panetones maior, tá? Eu tenho como opção que o chocolate branco e o chocolate escuro, tá? Vamos colocar o chocolate escuro aqui no mini? Deixa cair. Opa, opa, bacana, né? Eu tenho, olha, fios de ovos, tá? Fica lindo no escuro, né? O chocolate escuro. Ó, vamos colocar aqui, ó, vermelho, né? Vamos colocar os fios de ovos. Fios de ovo combina muito com chocolate escuro, viu, gente? Olha aí. Isso aqui é o mini panetone, mas a gente pode estar colocando no panetone maior, tá? Isso são opções, vocês podem criar o que vocês quiserem. Lembra que eu falei para vocês também de várias opções? A gente compra no mercado fondant pronto, sabe? Da Mix, né? Que é a marca. Você só coloca um pouquinho de água, derreteu, tá pronto. Só que tá difícil de encontrar, mas você pode fazer o caseiro. Açúcar impalpável, aquele açúcar fininho, você pega aquele açúcar impalpável, coloca ele aqui, ó, e vai colocando gotinhas de limão. Limão mesmo, espreme o limão, mais açúcar impalpável. Eu vou até mostrar o açúcar impalpável, caso você não conheça. Olha aqui, ó. Da Mix, né? Ele contém amido de milho, então ele é bem fininho e ajuda a secar bem rápido, porque ele contém amido de milho, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Só misturou ou com leite bem gelado ou limão, você já vai ter o fondant, que combina bastante no Natal, né? Essa cobertura aqui. Mexe bem o fondant, olha aí, ó. Olha a textura. Vai colocando ou leite ou limão aos pouquinhos para você ter essa textura aqui, ó. Não pode ser nem muito fininho. Deixa cair também, ó. Gotejante que fala. Deixa cair à vontade. É bonito que cai assim sobre, né? Lembrando que eu posso colocar o quê? Olha que bonito, vermelho e branco, tá? Agora eu tenho aqui o quê? Lascas de amêndoas. Olha que bonito que fica, ó. E aí você tem que esperar um pouquinho, porque é açúcar, ele vai secar, tá? O fondant seca, aí é questão de 10, 15 minutos ele já começa a secar, tá? Vou colocar mais um pouquinho e o que cai aqui a gente vai reaproveitar, tá, gente? Então, olha aqui, nós já temos aqui de amêndoas, tá? O pessoal fica maluco aqui, tá? Querendo que eu fale sobre o bolo no pote, lembra do bolo no pote? Mas tem também o panetone no pote. Então, vamos lá? O panetone que está pronto, você apenas vai desfarelar. Olha aqui, pessoal, nós acabamos de assar agora há pouco, né? Esse aqui é o chocotone, pode ser o de frutas também. Você vai desfarelar o teu panetone, tá? Normal, desfarela ele e tal. Vai virar tipo uma farinha, né? Esfarela bem aqui. Muito gostoso, ó. Lembra que eu falei da textura? Olha que lindo isso aqui, aquela esponja, né? Porque é aquele trabalho bem feito, aquela técnica, né, de rasgar a massa que eu falei, tá? Você vai pegar um potinho aqui, ó, que vende muito aí nas casas de confeitaria, tá? Vamos deixar aqui para vocês visualizar. Eu vou pegar os recheios, tá?
Como opção para nós fazermos o nosso panetone no pote, eu tenho aqui chantilly já batido, aquela trufa que eu usei para trufar o nosso panetone ali. Então nós vamos montando com a massinha, tá? Esfarela bem mesmo, ó, ele tá até um pouquinho morno, acabamos de fazer, tá? Olha lá, coloca um pouquinho no fundo. Se vocês quiserem, pode umedecer, faz uma calda com cravo, canela e açúcar, deixa ferver, coa, né? Ou uma calda da preferência de vocês, tá? Eu venho aqui, olha, a trufa que eu fiz escura para vocês, tá? Pode fazer branca também, então é só preencher de creme, tá? Capricha, gente. Eu tenho aqui, aí eu coloco mais um pouquinho da nossa massa, né? Do nosso mini panetone. Aí eu vou colocar a escura. Pode ser feita com uma só, tá? Mas eu gosto dessas duas tonalidades aqui, ó. Capricho no recheio. Ela já tá pegando consistência por causa do ar, né? Frio, ela já começa a ficar mais cremosinha. Mas depois ela vai se soltando aqui. Colocou isso daí, você pode finalizar com um pouquinho mais de massa. Aperta um pouquinho, ó. E que legal que tem as frutas cristalizadas aqui, ou chocotone, né? Então vai combinar muito com chocolate, tá? Coloca bastante assim, mas distribui direitinho, tá? E aí você vai colocar... Você pode finalizar com chocolate, mas também pode finalizar com chantilly, tá? Usa um bico pitanga, que é o que eu estou usando aqui, olha, para fazer esse acabamento. Feito isso aqui, nós podemos pôr das opções que eu tenho aqui todas, tá? Amêndoas, chocolate em raspas, né? Olha aí, ó. Só para fazer uma decoração mais bonitinha, olha. As raspinhas que eu acabei de fazer agora há pouco, tá? E aí, gente, vamos finalizar com a nossa cereja. Essas são as nossas decorações, os nossos recheios, tá? Nós vamos falar também das formas que vocês têm também de estar fazendo uma opção de colocar esses panetones para vendas, tá? Eu vou dar uma arrumadinha aqui, nós já vamos mostrar as embalagens, tá? Para vocês. Daqui a um pouquinho a gente volta para falar das embalagens. Então, pessoal, fizemos os nossos panetones maravilhosos, tradicional, chocotone e mini panetones, recheamos, trufamos, decoramos como vocês viram. Agora eu vou falar das embalagens, tá? Mas antes de falar da embalagem, vamos falar de durabilidade. Temperatura, né, ambiente, colocando assim, no ambiente, não precisa nem ser na geladeira, no máximo 10 dias, tá? Até porque a gente colocou, né, a glicerina, tudo isso vai ajudar a deixar essa durabilidade de 15 dias. Lembrando que, quer congelar? 90 dias, tá? Freezer apropriado, não é para colocar em qualquer congelador, não. Um bom freezer para congelar. Mas para congelar os nossos panetone, eu tenho aqui um saquinho de plástico para congelamento. Vocês têm que comprar próprio congelamento. Vocês vão colocar o panetone aqui e vai retirar totalmente o ar. Tire totalmente o ar, porque se ficar algum pouquinho de ar aqui dentro, ele vai juntar pedacinhos de gelo e aí vai umedecer e pode embolorar o teu panetone. Então tira totalmente o ar, amarre bem, tá? Da forma que você achar melhor, compra esses amarradorzinhos aqui, ó, amarre bem e aí 90 dias, tá? Para descongelar, hoje eu quero comer meu panetone, vai tirar do freezer, vai colocar na geladeira para descongelar dentro da geladeira, tá? Não na temperatura ambiente. Se não quiser descongelar dentro da geladeira, vai tirar do freezer, colocar no forno, numa temperatura de 150 graus, bem baixinho, para descongelar ali no forno, temperatura baixa, e aí você já vai ter ele aquecido, pronto para degustar, beleza? Então vamos falar também das embalagens. Olha a novidade, coloca o panetone aqui bacana, coloca um laço lindo, né? Também no celofane, tá? A gente pode colocar ele aqui, ó, no papel celofane, colocar um laço bonito.
Também nas lojas já vendem assim, ó, as embalagens de plástico escrito Panetone, Feliz Natal. E assim você pode comprar, olha, tá escrito Chocotone, né? Então não tem nome de empresa nem nada para você aí fazer as tuas vendas, tá bom? Pessoal, falando ainda em decoração, esses laços já vem pronto, tá? O que que você vai fazer? Pode ser fita de cetim também. Vamos colocar esse daqui, olha, que vai combinar com dourado, né? Vamos colocar aqui esse lacinho aqui que já vem pronto. Deixa eu só arrumar para ficar bem bonitinho, tá? Coloca bem bonitinho aqui, tem que abrir, né? Porque senão ele fica torto. Você vem aqui, ó. E veste o teu panetone, olha, dourado, ainda fica bem bonito pro Natal, tá? É só colocar o lacinho, tá? Vamos amarrar aqui direitinho. Olha lá. Amarra bem, tá? Faz outro lacinho aqui, ó. Porque ele já tá muito gostoso, muito saboroso, tá? E aí você vai deixar ele ainda mais bonito assim, ó. Ele tá vestidinho, pronto para sua ceia de Natal. Agora, pessoal, vou falar para vocês duração, respeita, coloca a etiqueta, 3 meses, a partir, você fez hoje, então vamos supor que hoje é dia 3 de dezembro, né? Um exemplo. Aí você coloca validade, 90 dias. Coloca o sabor do panetone também para saber que tipo de panetone que você congelou, tá? Então nós falamos das embalagens e aí eu vou falar para vocês também de vendas. Eu não sei a região que você mora, mas você tem que olhar a região que mora, a cidade, como é que é as vendas aí. Mas o mais importante é a gente colocar para vocês assim, para vocês ganhar realmente e ter lucro. Eu pego, eu vou fazer os panetones, uma receita que eu ensinei aqui de panetones doce, né? Fruta cristalizada, vai me render lá 4, 5 panetones, não importa. Quanto que eu gastei para comprar os produtos para fazer uma receita? Até a embalagem, né? Os produtos do mercado que eu comprei, a decoração, os laços, tudo, até a embalagem. Vamos, por exemplo, que você gastou R$10, é um exemplo, tá? Você vai multiplicar por 3, porque ali está incluso os produtos, o teu trabalho, a luz, água, sabão, tudo que você gastou para estar trabalhando por 3 ou até por 4, porque se você tiver um ajudante, multiplica por 4. Então, 10 vezes 4, 40, R$40 o panetone, mas não é isso que você gastou, eu só estou dando o cálculo para que vocês trabalhem dessa forma, tá? Eu não sei como é que é os produtos que você vai comprar, porque cada cidade ou cada supermercado tem produtos diferentes de preços. Pode ser o mesmo chocolate, mas com preços diferentes. Então, coloca tudo ali no caderno, na ponta da caneta, e assim você vai fazer um grande fácil venda, tá? Então, pessoal, por hoje o nosso curso está encerrando de panetones doce, né? O tradicional, o chocotone, os mini e as decorações, tá? E aí eu convido vocês para o próximo curso que eu vou dar, que são os panetones salgados, maravilhosos, não pode perder. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos.